Desconforto Produtivo. Hoje, nosso 20º episódio, hein, Edu? Chegou, né? Parece que não, devagarzinho. Daqui a pouco chega no 100º? Que legal, né? A gente vai chamar todo mundo, vai colocar todo mundo aqui dentro. Aí danou, hein? A gente já vai estar num lugar maior daí. E não podia ser diferente, trazendo pessoas especiais aqui da cidade. Acredito que é da cidade. Vamos ver se eles vão contar um pouquinho a história, né? E é do CrossFit São Roque. Vou falar com Karina e Daniel, né? Vamos contar um pouquinho dessa história de vocês. Primeiramente, agradecendo a presença de vocês. Sei que é bem corrido lá. E parece que não, né? Mas tem que dar aula e vem outra. Então, obrigado por vocês disponibilizarem esse tempinho para falar um pouquinho conosco. Nós que agradecemos, inclusive, esse convite de estar aqui com você hoje. O prazer é nosso. Então, quem começa falando um pouquinho, quem é Karina ou quem é Daniel, vamos... Primeiras mulheres, né? É, o que você acha? Melhor, achei. Começar bem. Eu tava já eu já queria ver se tem companheirismo. Diz o ditado, né? Em casa, quem? Quem manda, né? Quem manda. Até Quem manda? Quadrado, já Desconfortou agora. Então, André, bom, eu sou a Karina, tenho 40, na verdade faço 45 anos daqui 10 dias. Sou casada, muito bem casada, mais de 20 anos. E eu tenho 2 filhas, que são crossfiteiras. Ah, legal, já entra nisso. Eu sou de São Paulo, né? Então, na pandemia nós viemos para cá, né, Dani? Exato, pro interior. Que não era São Roque Que não ainda. era. Viemos para Ibiúna. Ibiúna. Caraca. Começou a pandemia, tínhamos comprado uma chácara. Ah, tá. Foi mais E para se aí, afastado. como as filhas já estavam estudando toda no virtual, né? E toda a parte das pessoas não existia mais a sociedade, falou, bom, entre ficar em São Paulo e ficar em Ibiúna, nós vamos ficar em Ibiúna, acompanhando a obra, a construção, e daquele dia em diante a gente nunca mais conseguiu voltar. Cara, que legal. Eu conheço bastante história disso aí nessa época da pandemia também. Bom, essa parte de Ibiúna, Porta do Sol em Mairim, que também deu 100% de pessoal que saiu de São Paulo com medo do Covid, né? Exato. Mas, bom, Ibiúna para São Roque, o que aconteceu daí então? Não era para Aí eu vou deixar pra ela contar. Dela? Porque aí o vício do CrossFit é dela. Aí ela que me arrancava de lá de Ibiúna para vir para cá. Então deixa ela contar. Vocês mexiam antes com esporte, alguma coisa ou não? Então, não. Não? Tanto eu e como o Daniel, nós trabalhávamos na indústria farmacêutica. Então, boa parte da nossa vida, nós vendíamos medicamentos. E aí, eu tive um grande desconforto na minha vida, que foi uma das nossas filhas. Ela apresentou uma doença autoimune. Séria, que é artrite reumatoide. Nossa. Juvenil. Então, ela, quando bebê, né? 2 anos, um aninho, ela começou a ter as inflamações das articulações. E aí eu falei para ele, poxa, eu preciso ir aprender a lidar com essa doença dela no futuro. E eu já trabalhava, eu e ele, na indústria, né? E aí eu fui trabalhar com a doença da Bianca, que na verdade é artrite idiopática juvenil. É uma doença autoimune. Ela comete as articulações. Então aí começa a inflamar e sente as dores nas articulações. Coitada. Quantos anos ela tem? Hoje, tinha na época, né? Na época ela tinha 1 aninho. Nossa, 1 aninho. A primeira crise dela. E não existe um diagnóstico concreto. Não faz um exame de sangue e fala o que ela tem. Então são meses e meses excluindo vários tipos de diagnósticos para chegar ao diagnóstico que ela tinha. Hoje tudo é mais fácil. 16 anos atrás não. Mas esse era o problema e precisava de uma mãe, um pai mais presente, né, naquela ocasião. Então o sofrimento que vocês passaram sem esse diagnóstico, né? Até Primeira filha, recém-casados. Primeira filha. Na época nós estávamos assim muito bem no mercado, né, na indústria farmacêutica. Sim. Ele já com cargo de gestão, eu também. Mas quando não é pelo amor, é pela dor. Uhum. E aí nós tivemos que dar uma pausa e olhar com carinho para a Bianca. E aí, nessa situação, eu fui trabalhar, né, na época com a doença dela, só que eu comecei muito a me deparar com a situação de ver outros pacientes, infelizmente, na época, com um diagnóstico ainda errado. Caramba. E aí eu falei... Por falta dessa precisão. Por falta dessa precisão, né? Então, e aí aquilo começou a mexer muito comigo, assim, sabe? E aí, entre essas indas e vindas para entender mais o estado da Bianca, eu percebi que, na verdade, ela precisava mesmo que a atividade física, ela muito provavelmente melhoraria as condições dela, não só naquele momento, como futuramente.
Entendi. E aí, eu virei para ele e falei, não quero mais trabalhar na indústria farmacêutica. Para você já deve ter sido, nossa. Exato. Foi um baque, porque nós éramos 2 executivos e do dia para a noite 50% da renda iria sair, mas por uma boa causa que seria tê-la mais presente. Para vocês terem uma ideia, como nós viajávamos muito, quando começava o mês nós batíamos o nosso roteiro. Que semana você viaja, que semana eu viajo. Né? E nós tínhamos o suporte da minha mãe, que morava mais próximo. Então, quando não estava um ou outro, também dependia de vó, babá, empregada e etc. E numa das inúmeras imersões que a Karina fez ao tema, ela, junto com a médica, entendeu que boa parte das ativações que trazem essa rigidez matinal que ela tinha, para vocês entenderem, ela não dobrava o joelho. Nossa. E ao longo do dia aquilo ia flexibilizando, no final do dia dobrava. Quando ela dormia, ela acordava no dia seguinte de novo. Então ela começou a andar se arrastando pelo chão. Né? Como uma cobra. Ela se arrastava, porque as pernas não dobram. Com um aninho. E era a nossa primeira filha, né? Nós dois, na bolha. Primeira neta, aquela coisa toda. E aí, qual que foi boa parte do que a Karina estudou e apareceu, foi que mais de 80% dessas articulações ou desses problemas autoimunes, eles vêm de questões relacionadas ao emocional. Caramba! E aí ela criou o próprio diagnóstico, que era a ausência do pai e da mãe. E ela falou, bom, não dá para os dois parar de trabalhar. Então, vai você e deixa que eu fico, eu assumo o papel de mãe em casa presente. Porque uma coisa é você ser pai ou mãe, ter uma boa remuneração, 2 executivos de grandes multinacionais, e você viajar e voltar cheio de presente. Outra coisa é, será que é isso que a criança quer? E aí, foi isso que aconteceu, né? E aí foi quando eu pedi para ele, falei, vamos apertar os cintos, porque ela está gritando por ajuda. Com certeza. 1 ano e meio, ela tinha mais ou menos. E aí foi, então aí eu saí da indústria farmacêutica, não quis mais trabalhar na indústria farmacêutica, só que eu sempre fui muito ativa. Dizia minha mãe que desde pequenininha eu sempre fui muito na área comercial, na área de marketing. Então, minha mãe fala, você vendia até a rifa da igreja, você vendia aquela Tupperware, sabe? Então, eu sempre fui muito ativa, né? E não foi diferente na indústria farmacêutica. Eu fui galgando, né? Nós fomos galgando várias posições. E aí, quando eu deixei de ser executiva da indústria, eu me senti muito subutilizada também, só no papel de ser mãe. E aí eu vi que eu precisava estar mais presente, mas eu também precisava fazer algo por mim. Isso você estava em São Paulo ainda, né? Estávamos lá. Isso. Morávamos em São Paulo. E aí eu falei para ele, vou estudar educação física. E aí, para você entender, eu tenho 4 formações. A minha primeira formação foi em administração de empresas. Depois, eu me especializei em marketing de serviços. Quando nós assumimos a parte de gestão, né, das empresas, isso tudo eu fiz, ele também. Nós fizemos gestão de pessoas, porque nós tínhamos times, inclusive. Nós éramos concorrentes. Nos conhecemos como concorrentes. Exato. Então, nós seguimos muitos o passo a passo, mesmo que nós ainda não estávamos juntos, mas nós seguimos o mesmo caminho, trilhamos o mesmo caminho. E aí, então, eu já tinha 3 formações, saí da indústria, virei para ele e falei assim, eu não quero mais vender medicamento, eu quero trabalhar na prevenção. Olha só. E aí, confesso, ele virou para mim e fez assim, você está velha. 37 anos, André. Olha que juízo. Cara, meu pai era assim, você acredita? Sério? Meu pai era também... Eu falei assim, é sério, mãe, essas com coisas, mais de tá velha pra 35 fazer anos, isso. você quer fazer Você vai pra sua mais outra uma faculdade de faculdade. educação física para quando você se formar, você já estar na terceira idade. Vovô. Caraca. Né? Mas a questão da faculdade de educação física foi porque, lógico, imagina uma vida louca de uma posição executiva de multinacional. Né? E você simplesmente para estar dentro de casa. Você também precisa ter a sua válvula de escape. Sim. E aí, o que nesse contexto aconteceu para ela e, obviamente, como marido, fui acompanhando. A questão de eu preciso depositar o meu estresse do dia a dia em alguma outra coisa. E aí a Karina intensificou treinos. Que até então nós éramos
Normal, Vocês uma não faziam academia, alguma coisa? Fazia já? Academia, natação, alguma coisa assim, mas nada competindo, nada profissional, nada com grande dedicação e etc. E aí começamos, como muita gente, correr na rua. Sim. Enjoamos da corrida na rua, aí incluímos a bicicleta, Sim. speed, aí começamos a fazer duathlon, e aí depois faltou a natação, fomos para pro a natação e triatlon. Então, né, competir no Brasil, fora do Brasil, Caramba. e etc. E com essa descarga. Aí ela pegou o gosto também pela área da educação física, por espelho e pessoas que talvez estejam nos vendo aqui, Com certeza. que fizeram parte deste momento e trouxeram o CrossFit como um dos esportes mais completos, né? Tirando o triatlon, mas muito mais humanizado, onde você não faz tudo sozinho, onde você faz em grupo e etc. É aí que tá. Na verdade, respondendo a sua pergunta, assim, tanto a minha mãe como a dele, eles sempre ofereceram pra gente todos os tipos de atividade física, desde pequenos. E isso hoje, mais pra frente eu vou comentar, hoje na box nós temos várias faixas etárias e nós temos inclusive os kids. E faz uma diferença enorme na vida das pessoas quando você já começa a inserir essa atividade física quando pequeno. Sim, Você com começa certeza. a despertar Cultura, né? isso, Sim. né, para criança. Então, mesmo quando nós começamos a namorar, então nós sempre estávamos ativos. O nosso momento era um momento onde a atividade física era um momento onde nos unia. Que legal. Então, ou a gente corria juntos, ou aí depois a gente pedalava juntos, ou depois. E aí nós começamos a perceber que era gostoso também estar com mais pessoas. Foi que aí nós então abandonamos o triatlon e nós conhecemos o Mergulhamos CrossFit. no CrossFit 2014, 15, né? Foi mais ou Ah, menos. 2014. 2014. É, Sim. lá em São Paulo. Começando São Paulo, a fazer é isso que eu tô ainda tentando fazia as duas fazer. coisas, Ainda triatlon em São e Paulo. também CrossFit. Sim. Só que em algum momento o CrossFit transformou as nossas vidas de uma tal forma que é aquilo que, né, nós conversamos um pouquinho antes. O CrossFit não é só sobre fazer atividade física. Não é sobre os movimentos que você pratica ali. Não é sobre levantar um peso acima da cabeça. Não é sobre você saltar em cima de uma caixa. Não é isso. É o senso de comunidade. Sim. É o senso de pertencimento. É fazer parte de uma comunidade e ali um torcer pelo outro. Porque sai um pouco essa coisa de eu, Sim. né? Sou eu. Então, um incentiva muito o outro, um torce pelo outro, torce pela conquista do outro. E nós não sentíamos isso num esporte de endurance, que era, na época, o triatlon. Então, quando nós ficamos no CrossFit, aí ele ganhou os nossos corações. Aí ficou aquela coisa, né, Porque até, quem se falou, né? Uma corrida, você acaba... Por mais que você vai em grupo... É você, o seu você. focado. É você o seu fone. A bicicleta é você e o seu Bike, coração mesma coisa. batendo. Natação nem se fale. Natação, Nossa. exato. É, então, então- o triatlon, por exemplo, um ótimo esporte, mas ele une os três esportes isolados, sozinho. Sim. Você, com você, sem você conversar com ninguém. Ele é muito individual, É. né? Mesmo que você vá com outras pessoas, ele é individual, né? É um trabalho muito mental. E aí o CrossFit preencheu essa parte... Ai, perdão. O CrossFit preencheu essa parte que nós sentíamos falta do endurance, né? Do triatlo. E aí foi paixão. Daí veio o primeiro baque de 2020, que daí vocês tinham que parar de fazer tudo no esporte. Exatamente. Vim pro interior. É. E aí foi pelo CrossFit que me despertou, então, fazer Educação né, lecionar. Você já começou a estudar então antes. Eu achava que você tinha começado depois que você, sei lá, namorou a ideia, já era aqui em São Roque, tipo, lá em 2020. Não, Eu pensei estávamos que você em São já- Paulo quando ela começou. Quando eu Cara. comecei, eu estava ainda em São Paulo. Eu Interessante. fazia, então, CrossFit. E aí começou a me despertar, porque dentro mesmo da sala em grupo, eu sempre ficava ajudando os colegas. Suporte. Né? Então, Acolhendo os novos. Nós íamos para uma viagem de família, eu era a tia da recreação. Eu ficava, sabe quando você vai assim, aí começam as crianças Minhas filhas ficavam até juntos. enciumadas. Nossa. Com 5, 4 anos, uma diferente da outra. Falava, poxa, a gente viemos aqui num hotel X, né, all inclusive, etc. A mamãe entrou na piscina com a gente, quando deu 5 minutos, tá todas as crianças do lado, e ela dando orientações, lançando exercícios, brincando, músicas e tal, e deixa a gente de lado. Sempre foi né? assim. Então sempre foi assim. Sempre. E aí foi então que nós estávamos lá, eu falei, gente,
eu vou viver do que eu gosto. Eu falei para ele assim, eu não quero mais vender medicamento. Eu falei, eu quero ser feliz. Você continua ainda vendendo ou não? Sim. Tá, você ainda continua Ainda continuo. na batalha, né? Ainda continuo. Agora estou um pouco mais presente no box, mas pretendo voltar mais ativo como estava. Nós precisávamos, né, de um tempo dele comigo para estabelecer a CrossFit São Eu pedi Roque. um stop há um ano. Entendi. Mas agora ele já está falando tchau para mim. Agora eu já estou Chegou o cortando o cordão umbilical Tá certo, Começou. Agora. Então, enfim, e aí viemos para cá. Viemos para Ibiúna, né? Exato. Na pandemia. Eu já fazia faculdade. Já estava, acho que, pro 3º ano, né, de faculdade. E aí fomos para Ibiúna. Ibiúna, nós saímos do 80 para o 8, né? E nós morávamos numa rua de terra, era chácara mesmo. E aí não tinha nenhum CrossFit lá na região. Então eu saía todos os dias de Ibiúna até São Roque para treinar. Você gostava de treinar, hein? 1 hora. Você não sai nem da sua cama? 2 horas para ir e voltar. 2 horas entre ida e vinda e só 1 hora de treino. Então 3 horas para fazer 1 hora de treino. Eram 3 horas. E Boa. Você não conseguia nem acordar. Pois é. Esse dia você viu. Exato. E já faz bastante ali no caminho mesmo. E aí ele fala de 3 horas, mas eram 3, 4, 5. Eu digo Por que quê? se fosse Porque hora era limpa, 1 né? hora para vir, 1 hora de treino, 2 de resenha e 1 para isso é voltar. verdade. Porque é o espírito da comunidade do CrossFit, né? E aí ficou nisso, né, amor? E aí eu Exato. comecei... Então eu vinha todo dia para cá para treinar. E aí eu treinava em vários boxes. Treinei no Tiozão, treinei no Braddock, treinei na época no Cross Training, que era o São Roque, que era do Rafa. Sim, eu também acho que já passei por todos. Né? Então, treinei no Estúdio VIP do Marcel, todos. Fui na Cultura, fui na Nil, fui em todos os lugares, Exato. né? Porque eu queria uma oportunidade para trabalhar. Entendi. Mas Bem totalmente diferente, né? Aí eu tem uma não história, era... né? Você não vai falar a pergunta do de quem, né? Não. Porque nós não éramos nem de Ibiúna, mas Eu tô com vontade. nós nos achávamos, Tô me coçando nós nos aqui. achávamos que éramos de Ibiúna, mas não era Ibiúna. Aí quando víamos treinar aqui, descobrimos que Ibiúna é outro país, né? Pra quem mora em São Paulo. tudo E pra diferente, nós que né? éramos de São Paulo, que às vezes um quarteirão demorava 2 horas, de falávamos lá assim, pra aqui. gente, como todo mundo reclama aqui, porque Ibiúna é aqui do lado. Eu nem lembrava das lombadas. Né? Exato. Então, assim, por exemplo, nós morávamos na Zona Norte de São Paulo, próximo à Serra da Cantareira, e os nossos escritórios das empresas eram normalmente Berrini, então da Zona Norte para a Zona Sul. E era ok, tranquilo, 1h30. Então, vir de Ibiúna para cá sem trânsito, Tá ótimo, sem ver nenhum carro, né? Não, e então com a gente teve que se adaptar a isso. Com aquela super rota, eu postava, ai, minha Avenida Paulista, sabe? Sem nenhum carro na frente. Né? Passava pela Góis e falava, olha, gente, aqui, ó, olha só, Eu sou vocês... é o caminhão, sai da minha frente. Exato. E hoje o trânsito tá um absurdo. então. Tem 3 carros na frente do farol, né? Então, hoje nós já estamos assim. Já estamos contaminados aí. Já dá pra já dá para incorporar isso como Já estão como atrapalhando nossa o semáforo, cultura. estão fazendo, estão pedindo coisa no Não, semáforo, e não tinha Ibiúna- isso. Exato. E nós continuamos com a chácara lá e o Ibiúna ficou longe pra gente agora. Nossa, é muito longe. Contagiamos. Hoje eu nem acredito. Contagiamos vocês. Mas aí- eu não vou deixar de perguntar, eu Ai, não vou meu aguentar, Deus. cara. Uma Lá vem. cidade... Não, é verdade. Lá eu vem, vou lá vem. perguntar. Uma cidade que de sobrenome, né? Aqui, tudo é sobrenome de tal, sobrenome não. Como vocês conseguiram se destacar? No começo, É, não é conseguimos. No começo, simples assim. Como? Não. Não. fácil. Não deram crédito pra vocês? A população? Não. Bom, até hoje pra mim também não me dão. E eu que sou daqui. Eu acho que a questão não é não dar acho que não é crédito, crédito, tá? Muito pelo contrário. Nós fomos bem recebidos. Muito. Como pessoas, como família, não podemos reclamar nesse contexto. O que talvez possa ser, não sei, a gente nunca nem conversou sobre isso, né? Agora é o momento. Se falar alguma besteira aqui, eu vou dormir no sofá. Mas eu dormi essa noite também, tá tranquilo. O sofá tava trabalhando, tá? Dormiu mesmo. Mas eu acho que é muito mais uma questão de afinidades. Então, poxa, se a pessoa X, que eu sempre... As pessoas vão nos lugares, eu vejo, por uma comida boa, por um ambiente legal, mas muito mais por quem é o fundador daquele lugar.
em respeito, em memória. E eu acho amizade, muito legal. pela Por convivência. amizade, pela convivência, etc. Hoje a gente entende isso. Que também fazemos isso. Né? Também. Porque também entendemos que hoje fazem conosco. Exato. Então, não vou falar que nós Contaminamos? que nós temos não vou falar que nós temos um sobrenome, mas talvez hoje a gente se sinta com ele, acolhido. Então, minhas filhas, a gente conversa sobre isso. Filha, como que tá? Tudo bem? Eu sou a Bianca do CrossFit São Roque. Filha da dona do CrossFit São Roque. Eu sou não sei o quê. Então, hoje a gente pega alguns exemplos de um conforto por talvez ter um empreendimento onde muitas dessas pessoas aceitam e estão conosco também, muitos desde o dia 1. Então, não é uma coisa que virá nas costas. Mas existe a questão das afinidades. Poxa, eu já treinei num outro lugar há muito tempo. Essa pessoa que eu treinava aqui saiu, né? Que é a história do cross-training em si. Saiu, poxa, e agora? Não tem, então eu vou voltar para onde eu já estava. E aí teve que esperar esse movimento de baixar essa poeira, né? Para essas pessoas começarem a ver benefícios ou diferenciações entre um serviço e outro, e aos poucos vir retornando. E aí é o boca a boca. Vai né? pra cá, depois vai pra lá. O Bradock mesmo. Exato. Começou, nossa, aula. Exato. E aí vem... Lembra? Exato. Então, acho que hoje não mais. Mas eu acho que o que ajudou também, né? Como eu já tinha esse objetivo, André, de tentar uma oportunidade de trabalho aqui, lembra? Eu criei uma loja de roupa, né? Com uma sócia. Que não era físico. Não era físico, era uma... Porque foi Tava no na meio da pandemia. Eram nós duas treinávamos juntas, éramos duplas no cross training. E aí eu falei para ela assim, vamos vender umas roupas aqui? Vamos ganhar um dinheirinho, pelo menos pra gente não ficar tão na... Sim. Né? Pagar dos lookinhos. Os próprios looks. E abrimos essa empresa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter essa empresa e eu vendia as roupas nos box. E eu era super bem recebida. Que legal. O Rodrigo, juro, o Rô estendia tapete vermelho para mim, para nós. Sim, né? A Kelly, eu consigo patrocínio para ela na época da marca com roupas, né? O Rafa era mais assim, mas ele, como eu treinava lá, então ele também deixava eu fazer minhas vendinhas. Sim. Então o que aconteceu? Fazia os uniformes personalizados, você fazia lá então todos os uniformes eram da marca que a Karina representava. Então os moletons dos boxes, as roupas, os uniformes eram a Karina negociava toda essa parte dos personalizados. Então, eu comprei de você, então. Muito provavelmente. Com certeza. Só que o que aconteceu? Então eu comecei a entrar levemente, né, nos box, mas a minha intenção nunca foi ter um box. Eu só queria... Era espaço para dar aula, né? Eu queria dar aula. Mas... Independente se fosse um crossfit. Porque não era ou uma por academia. dinheiro, André. Meu negócio era crossfit. Porque não era por dinheiro, esse é o Não ponto. era. Que aí a gente já estava estabilizado e eu já tinha decolado. Já. Profissionalmente, Não sei se é então uma era lenda. um gosto dela. De verdade, eu queria... Mas existe uma lenda até hoje que se fala, né? Que crossfit é por amor mesmo, não pra ganhar dinheiro. É por amor. Né? Lógico, deve Total. Sim. coisa, mas não é aquela coisa que você fala assim, a sua vida de crossfit empresário... muito bem sucedido, ele paga as contas. É isso. É isso, o resumo é isso. A CrossFit São Roque hoje, ela paga as contas. É a paixão mesmo. É a paixão. É o transformar vidas, é uma pessoa chegar ali, ela de repente, ela está com um depoimento que ela não está bem, a autoestima dela está baixa. Quantas pessoas chegam lá com depressão, muitas querendo largar pessoas, medicamento. Sabe? Quantas pessoas já não deixaram um comprimido de frontal na minha mão, falando assim, se eu tiver minha crise, você me dá? E aí, naquele momento, ela teve a crise e eu simplesmente só dei um abraço. E acolhi e ela se sentiu segura. Então, assim... Vixe, quantos depoimentos? Né? Assim? Gente, a gente fala aqui, a gente fica chorando com vocês. Cada coisa bacana que aconteceu. Porque muita gente já passou pela gente isso. também, sabe? Por quê? Porque tem essa questão da comunidade, né? Que acaba não tendo isso um pouco nas academias, porque é o esporte mais isolado. Você até vai na horário de treino de um colega, mas você não, né? Você está ali mais preocupado com o seu treino. Né? Sim. Que vai dividir o peso com você, que vai revezar com você. Mas é diferente. Então, enfim, voltando um pouquinho, onde paramos? Estava lá em Biúna, porque eu quero saber como foi a compra do box, né? Sabemos que você gostava, tudo. Então, comecei com essa loja, ia para todos os lados.
E aí, eu falei, poxa, ninguém vai me dar oportunidade para dar aula. Não vai ter jeito. Principalmente a época também, né? Já tinha acabado a pandemia. Já estava... Já. Sabe, quando deu aquele... Sabe Quando deu começou aquela a me- lacuna que ficou uns 6 meses, começou a reabrir tudo. Os box puderam Foi reabrir. 2021. 21, né, Edu? Janeiro de 21. Isso, aí. 2021. Aí eu falei, gente, acho que não vai rolar. Foi porque a gente reinaugurou 1º de agosto de 2021. 22. Cara, tem que falar uma coisa, cara. Você acredita que na época da pandemia, eu ia no box de vocês lá pra Lógico. fazer 6 horas da manhã, mas tava tudo fechado, não Sim, podia. imagino. Dedurava o Rafael toda vez. Mas tava lá eu, o Fred, várias... Sim. Umas 5, 6 pessoas. Eu não vou falar que nós também não, mas nós também. Nós também. Cara, não Só que eu era conseguia da ficar tarde. sem, cara. A gente não conseguia. Não adianta. E também nós não Mas sabíamos. teve uma organização Tava com crise de bacana, tudo ansiedade. demarcado, separado os Sim. espaços, com todos os E as naquela proteções fase necessárias. também, né? nós já estávamos E já era sabendo poucas lidar pessoas. com a situação, né? Sim. O susto. Já O tinha primeiro passado. ano, né? Enfim. Começou a vacinação. E aí, eu comecei lá, e aí eu falei, bom, não vai rolar. E aí eu tinha um cross-training em Ibiúna. E aí foi lá em Ibiúna que eu tive a minha primeira oportunidade de dar aula. É mesmo, eu vi, né? Não foi em São Roque. Foi em São Roque é Ibiúna. complicado, eu falo. Não foi. Não foi. E eu tinha uma entrada, sabe assim, com todos Do eles. ponto de vista de relacionamento, muito melhor aqui. Muito melhor, muito melhor. De se sentir mais íntimo. Sim. Entendi. Muito Mas melhor. não acontecia, né? Na época o Rafa já tinha um professor, a Kelly também já tinha outro, o tiozão era sozinho, mas ainda não tinha como abrir. Enfim, não consegui aqui. E comecei a dar aula em Biúna, né? Na Redbox. Vou contar que eu fiquei feliz. Entendi. Claro, Porque eu tava porque ele vendo, não queria que eu viesse eu pra cá. mal construindo uma casa em Biúna, eu já estava vendo eu tendo que ou alugar ou comprar alguma coisa aqui se ela pensasse em abrir o box. Mas aí ela vai contar um pouquinho da história, o porquê não em Biúna, que deve ser uma pergunta que você vai fazer. Porque nós estávamos com as 2 filhas estudando no colégio particular de lá, que tem uma filial aqui, já há praticamente 1 ano. Eu já tinha mudado de empresa. Sempre trabalhei no mercado farmacêutico, já era executivo de uma multinacional americana, a gente já tinha morado fora e etc. O Dani trouxe a vacina do Covid pro Eu Brasil. fui o responsável por trazer a primeira vacina do Covid para o Da Brasil. AstraZeneca. Nossa, imagina a sensação pra você, era que legal. E aí o que acontece? Eu estava também como responsável comercial, né, diretor de uma empresa que cuidava de produtos para o tratamento da minha filha. Eu era o responsável Deus faz tudo certo. por toda a parte de imunologia do Brasil e América Latina em alguns momentos. A gente já teve um período que nós moramos fora, expatriado por essa empresa. E aí veio a pandemia, só que eu estava ainda remoto, as crianças estudando remoto em Biúna, Karina estudando e vindo todo dia treinar. Então a vida estava relativamente bem, né? Eu construindo uma... O mercado foi o momento. E aí Foi. o que acontece? Eu ainda não cuidava de Covid, porque não existia nenhuma vacina. Quando a Karina conseguiu um emprego lá, eu falei, perfeito. Me veio um convite, eu vou cortar essa parte muito rápido, mas em resumo, o meu escritório dessa empresa que eu trabalhava anterior era lá na Berrini. E quando começou a voltar o contexto de a pandemia está acabando, eu teria que voltar para a Berrini. Resumindo, essa vida de interior que nós estávamos apaixonados, muito provavelmente voltaria, porque se a pandemia cessasse, graças a Deus, do dia para a noite, eu teria que voltar, porque não faria sentido eu morar em Biúna e ir todo dia para Berrini. Nossa, não teria Né? condições. Se bem que o tempo seria o mesmo daqui para Berrini ou de Zona Norte para Zona Sul. Mas não faria sentido. A gente já não né? se via mais E aí a gente voltando já pra não se São via. Paulo. E aconteceu, né? Naquele momento a AstraZeneca estava discutindo as questões da vacina lá em Oxford, etc. E eles comentaram de fazer um convite para que eu fosse para lá. E aonde a AstraZeneca hoje tem o escritório? Aqui na Raposo, no 26. Então, Olha. sem querer, fez assim tudo. Não tinha como Aquela coisa, eu né? negar. Tudo pela- vai... Joga pro universo que Você vai... joga vai- Exato. Se vai é pra atrair. ser, né, Vai André? ser. Naquele momento a gente falou, ó, Vai agora para ser. São Paulo a gente não volta Não mais, volta porque você vai mais. trabalhar aqui a 20 minutos de casa. Nossa, que delícia. E Mas aí? faltava um box ainda, né? Então. Só que, então, E aí veio. só que aí ele estava feliz, né? Sim, imagina. Realizado E eu? profissionalmente. E eu estava naquela ainda, Buscando. né? Buscando. Consegui, então, a vaga lá na Imbiúna. Trabalhei de agosto até dezembro, né? Porque eu estava fechando a minha faculdade de educação física. Concluindo, né? Concluindo. E eu precisava das horas vagas de estágio.
E aí, eu mesmo sendo executiva da indústria, trabalhei meus 6 meses voluntariamente. Olha. E aí, dia a dia, feliz, André. Nunca isso que eu foi... falo, né? Resumindo aquela coisa de amor, as pessoas Nunca. olhavam e falavam assim, pra quê? Nunca fui. Chega de carro blindado, tinha direito a motorista, mas ela ia lá e queria trabalhar de graça. Eu queria. Mas o que a Demonstrando os família daí movimentos. falou? Porque assim, pra eles é meio impactante, né? Você sair de um... pô, você tá na executiva, assim, tudo, e de repente, ó... Da vou minha? viver- A minha você vai- família? no geral. Tanto Então. a sua Ah, como a como dele, né? foi pela neta? É. O primeiro, Aí a todo mundo motivação, É. eu acho que todo mundo valorizou. Foi uma questão de orgulho mútuo pela decisão. Sim. E na época também o Daniel estava muito bem. Então, assim, dava para ficar meio de primeira dama, sabe? Assim, um tempinho. Pra mim, Ela queria tirar um não fui sabático. O homem Fui boba nem diz, né? O homem é nada, provedor, Edu. né? Então... Eu só antecipei, fui errado. Mas, enfim. E aí, então foi isso que aconteceu. Combinado era 45, mas ela antecipou 10 anos e foi com 35. Aí depois ele. Agora eu vou chegar na parte boa. Agora eu vou chegar na parte boa. Trabalhei 6 meses lá em Biúna. E aí ele me vira no final do ano, fala pra mim, de Natal. Checão. Olha... Cheque, coisa que ninguém mais vê. Cheque. Mas eu tinha lá guardado. Tem pessoas que nem sabem eu o que falei, é isso, né? eu falei assim, Gente, na você noite sabe de que é Natal, eu falei, vou dar o cheque? quê de Natal, né? Porque eu já sabia o que queria. Cheque. Ai, Como que eu vou sabe. simbolizar isso? Eu falei, vou fazer um cheque. Hã? Aí ele fez um cheque e no cheque ele escreveu: vale um box. Vale um box em branco, assinado, mas eu dei uma validade, né? Ele falou: você tem a validade de 1 ano. Válido até 31 de dezembro de 2022. 22. E não tinha essa porção, nem sabia que tava vendendo aqui o Nada. cross-train, nada. Né? Nada. Vim Nada. pro treinar só. Nada. E eu falando, vamos abrir um box em Mas Biúna. não era lá aqui Eu que ele já com queria. Ele relação- queria me amarrar lá. Eu já com relações. Ia dar certo. Tinha por Você acha que conta. presente vem por assim conta fácil? de toda a discussão de vacinas e etc. Então tinha muito contato com toda a parte de prefeitura, governos e etc. E lá já estava Sim. procurando terreno, tentando ver coisas, opções para poder comprar alguma coisa, uma vez que a gente já não tomou a decisão de não voltar mais para São Paulo. Eu falei, eu vendo minha casa, compro um espaço para não depender de aluguel, qualquer outra coisa que fosse. E aí veio uma decisão, uma segunda muito sábia dela, que eu, no momento da primeira vez, eu falei, não tem nada a ver isso. Mas hoje eu entendo, porque aí vem uma questão de valores. Ela falou assim, aqui existe um box, que é o que eu trabalhei, e eu tenho uma ótima relação com muitos alunos que gostam de mim. Se eu abrir um box aqui, eu não vou ser honesta com quem me deu a oportunidade de trabalhar. Porque eu não vou aceitar alguns alunos virem trabalhar, virem para o meu box e eu prejudicar quem estendeu a mão. Nossa, bonito. Embora tivesse espaço. E aí eu falei, então ok. Falei, bom, E vamos aí voltar nós- para São Paulo um dia para abrir um box. Né? Mas, Porque até então São Roque não era uma opção. Não era opção. Era a opção de treino durante a pandemia, né? E aí eu fui oferecer uma sociedade para aumentar o box com o meu antigo gestor. Porque estava vias de sair de onde ele estava. Ele já estava bem, né? Ele estava muito bem. Ele era sozinho, tinha oportunidade de crescimento. E eu falei, bora, vamos pegar um galpãozão. Louca para gastar meu cheque. Né? Louca pra Lógico, gastar meu é. cheque. Mesmo que seja... Vamos... Deixa eu te dar um pouco aí. Eu já ia no dia seguinte. né? Eu já ia no dia seguinte, uma semana já estaria gasto. Louca para gastar aquele cheque. Assinado. Em branco assinado. Exato. E aí foi muito engraçado, porque lá, o Wendel ele era conhecido como a Fera e eu como a Bela. Então, o trabalho nosso assim, foi um trabalho muito, muito prazeroso, tanto para mim Foi quanto legal. para ele, sabe? Foram 6 meses de muito aprendizado. E você foi muito feliz, né? Conquistas, sabe? Então foi muito bacana. E então, mas eu sei que esse presente veio porque ele queria me amarrar lá, entendeu? Mas eu não achava justo. Porque eu entendia que eu falava, cara, o único cara que me deu oportunidade. É bonito pensar assim, é poucas pessoas que Eu pensam falei, eu não vou No primeiro momento conseguir eu vi dormir uma em grande paz. oportunidade. Pensei como um comerciante. Sim, lógico. Falei, tem uma oportunidade. Empresário, ela conseguiu fazer um pouco do nome. Se ela abrir, ela já pegou um pouco da mão. Concorrência sempre é bom. E eu acho que
vai ser bacana. Sim. Né? E seria. Se dão bem, então acho que não vai ter uma briga. Eu até acho que tinha público para nós dois. Sim. Tinha. Mas ia acontecer isso que você falou do início, né? De algumas pessoas te acompanharem. Então, não é justo. Você É não como queria se isso. ele tinha... E nós já ouvimos essas histórias em outros lugares, né? De Eu alguém que estava vivi dentro de um isso box aqui, a gente- e saiu, abriu outro. Então, isso é muito comum. Isso aqui E aí você fica marcado negativamente. Aconteceu. Né? Então, Pô, você o Bastante. você é de fato... quem? Mas já sabe. Então tem, né? Então todas as cidades têm isso, de alguém que saiu. Nem sempre essa saída, como abertura de um outro estabelecimento, é vista com bons olhos. Vamos os dois crescer, porque é bonito falar que o sol nasce para todo mundo. Ele nasce. Né? Mas quando você começa alguma coisa, talvez, querendo tirar algo de alguém, já é mais vai difícil. dar Nasceu, certo. ele vai nascer mais escuro. E era o que ela pensava. E aí eu respeitei. Não vai dar certo, entendeu? Mas Então... eu penso igual a Karina também, viu? Eu acho Cara, que pode dar no início, mas alguma coisa... meu, Exato. O negócio que começa errado, a Não vai. possibilidade pode dar por um curto, médio prazo, mas não se sustenta. Então, assim, eu também não tinha coragem, vou ser bem real, de empreender. Não tinha. Porque o sonho não era empreender, Não né? era empreender, eu E dá nunca medo, né? pensei. O sonho não era empreender. Não era. Era dar aula, era ser... Eu queria dar aula, eu queria estar lá, brincando com a galera, sabe? Ajudando. Ser team leader da galera, incentivar, que era o que eu gostava de fazer. Então, empreender nunca passou na minha cabeça, assim. Por mais que nós somos filhos de empreendedores. Pequenos, Já vem da família, né? pequenos, né? Comerciantes são pequenos, microempreendedores, mas assim, nós sempre vivemos isso, né? Com os nossos pais. O pai dele tem uma locadora de videogames até hoje, meu pai, outro. Famosão no YouTube. Aí, Se tornou famosão. Então, assim, mas nunca passou pela nossa cabeça, porque nós sempre fomos CLTs. Né? Começamos Então, com 18 anos e não nunca paramos. mais. Então, eu falei, imagina, quero minhas férias, quero, né? A gente sabe empreender, Se não é arrepende ou não? fácil. Não me arrependo. Arrependimento é uma palavra muito forte, mas é desgastante. Bastante, né? Porque para você fazer bem, né, André? Para você ter um empreendimento realmente que ele consiga realmente se sustentar, consiga realmente progredir, evoluir, é muita dedicação. E fora que vocês fizeram o curso de gestão de pessoas, que acho que é o maior problema Gestão. nosso hoje em dia. A nossa achar formação, pessoas para trabalhar. Pessoas, time. Não falta. Exatamente. E além do conhecimento, né? De cargo. Sim. Isso. Formação de times. Né? Isso. Então, você sabe, Edu, que o que falam da CrossFit São Roque, né, até antecipando um pouquinho, é justamente isso. Na grande maioria, André, como que nasce um box? É um jovem que começa a treinar, se apaixona pela modalidade, vai fazer educação física e aí ele faz o quê? Eu quero um box para mim. Para quê? Para treinar. Para treinar. Eu quero um box para chamar de meu. Isso é o mais É comum, o mais de comum. 80%. Rafael, acho que foi isso. Não Foi isso. Kelly, foi isso. O tiozão, acho que não. Ele já gosta. já né? uma O coisa Roja mais, não. Mas os demais... querem Essa ser é a atleta, história comum do crossfit, dos boxes de crossfit. E no nosso caso, o Edu bem colocou, nós fizemos o contrário, né? Nós tínhamos toda a bagagem de multinacionais, gestão, marketing, administração, marketing, gestão de pessoas. Tínhamos construção de times. Eu trabalhei em treinamento de indústria da Johnson & Johnson. Então, assim, nós viemos de uma outra formação para depois viver do propósito. Por isso que então vocês foram atrás da marca CrossFit, porque a marca CrossFit é Então, isso. Né? também. Uma coisa já... Isso é um ótimo ponto. Essa é hein? ótima. Quis falar muito crossfit, né? Mas, ó, eu já falei que eu me antecipei. Não, vamos jogando. Já Me vai jogou o checão, falei, tá bom. Esse cara quer que eu vou trabalhar e eu vou... vai ele Tava agora. olhando um plano B pra mim, né? Sim, lógico. Cansei. Tá certo. Tava parando 10 anos antes. Quero parar 10 anos também, né? Mas na época... Faz o negócio dar certo. É um Mas- cheque com a promissória de quanto tem que voltar a mais. O ROI é alto. E não tinha valor, né? Podia gastar o que quisesse. Podia gastar, mas o que eu gastasse, o dobro tinha que voltar, Tava né? branquinho. É 1 para 2. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, eu vou. Eu falei, não vou. Eu falei, eu não quero isso não. Foi mesmo. Eu falei, eu não vou. E eu brincava, a validade.
Só que A validade. eu achei de muita generosidade dele, porque se hoje talvez eu nunca tenha falado isso para ele, mas na época eu e as meninas morávamos no interior, né, no meio do mato. Tínhamos as nossas coisas em São Paulo, mas resolvemos vir para cá. E acho que, assim, se um dia ele não tivesse conosco, eu não sei o que seria de nós três. Bonito. Então, foi muito generoso da parte dele, como pai, como homem da família, do cuidado, de ele pensar no meu futuro, no futuro das minhas meninas. Por mais estrutura que nós tivéssemos. Torneira aberta, André, É lógico. ela vai. Então, assim, eu achei muito generoso. Obrigada. Hoje você não vai dormir no sofá, não. Ó, Sofá hoje não rola sofá, galera. Pô, demorou 3 anos pra isso? Uhul! Ó, agora já empatou 1 para 1. Só falta entrar o resto do dinheiro agora. E aí, eu falei, bom, então... Ele falou, bom, então, se não vai acontecer aqui, e aí, né? Exato. E aí, naquela época, em janeiro, 2 boxes nos procuraram. Por incrível, de novo, o universo ele vai preparando. Sim. Aqui Né? em São Roque. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. 2 donos de Isso. boxe. Na nos época, o procuraram. Bradock, a Kelly nos procurou, que ela estava desfazendo a sociedade, e o Rafael. Mas você já tinha divulgado o interesse? Não. É que assim, a Karina era a pessoa que vendia as roupas, que chegava de A roupa- Land Rover de carro blindado, com motorista em alguns momentos, que estava fazendo faculdade de educação física sem precisar trabalhar. Tipo assim, então, Vamos Porque as Eu pessoas acho- entendiam ninguém que... sabia do cheque, mas acho que as pessoas também viam a pessoas oportunidade entendiam, de vir um aporte, um investimento, como nós estamos falando, né, que o Sim. box não é algo para sobrar dinheiro, não é uma empresa que pode te mandar para Disney no final do ano e etc. Então, muitas vezes ele precisa um push de um sócio para você ganhar mais uma sobrevida. Isso é o que mais acontece. Isso eu preciso. Né? E aí não foi diferente, né? A gente ficou investindo um pouco nos primeiros meses, anos, para ter uma estrutura como nós temos hoje. Então, acho que tem uma questão das pessoas olharem e falar, pô, eu não quero mais, mas eu acho e ela que- querendo com sede dar aula, que é o que normalmente eles já não querem. É verdade. Então tem uma oportunidade de colocar um aporte financeiro e tem alguém com sangue para poder dar aula e ensinar novos alunos, que é o que falta, né, no geral. E aí eu acho que viram mesmo com a oportunidade de Reinventar e trazer um oxigênio é, para o O negócio. universo enfim. jogou pra você também. isso É verdade, também. também tem isso. E aí, na época, o Rafael me chamou, né? E falou, e aí, vamos? Aí eu falei, imagina, não vou. Mas ainda assim, eu não queria. Mas ele queria uma sociedade ou ele queria vender tudo pra você, né? Ele já na época, ele já virou pra mim, foi em janeiro. Em janeiro, vou colocar isso na rede social, hein? Você vai ver, ele vai ver lá Ninguém na, sabe essas histórias. ele vai ver lá nas Europa. Vai aumentar o Ibope aí. mundo Tá, já Joé? viu, Tá aumenta. 40 aí na Rede Globo? Você já não vai diminuir no sofá? Qualquer ó. coisa tá beleza. Mas ele já. Mas essa história ninguém sabe. Ele já tava Como desanimado. foi, ninguém sabe. O Rafa, ele já vinha tirando o pé, porque ele queria ir embora, né? Ele já tava meio Na verdade, não é que ele estava desanimado. O foco dele Já tava era ir para indo fora pra do carreira, país. pra carreira fora. Né? Ele já tava pegar o seu estudando. visto Já, europeu já. para poder morar fora, tentar a vida Já. fora. Isso, acho que Como é já uma não tinha filho, então acho que era uma coisa que ajudava. A família da esposa dele também já tinha lastros fora na Europa em si. Então ele tinha também um plano B muito bem desenhado, sonhado, né? arquitetado. Isso, arquitetado, perfeito. E aí ele me chamou, e aí ele falou assim, você quer? Falei, não. Aí eu falei assim, ó, primeiro, eu não terminei ainda a faculdade. Faltava 6 meses. E eu falei É, assim... porque ela acabou tipo 1 mês antes da gente. Eu falei, eu assumir, não né? tenho como assumir isso Ia dar antes. certinho, mas. Eu falei pra ele, por quê? Eu falei pra ele assim, na época tinha um professor que não era formado lá, o único formado era o Rafa. Então eu falei, como que eu vou assumir um lugar e quem vai ser o responsável técnico disso? E aí eu falei, não tenho como assumir. Daí ele falou assim, eu espero você se formar. Olha só. Era pra ser seu. Era pra Não ser, tem como. entendeu? E ele falou, Então, quando você se forma? Ela falou, acho que junho, aí eu falei, em junho. Aí ele pegou e falou assim, meu... Até lá eu vou ele dar o meu falou, melhor. então, até lá, eu vou continuar. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte. Ele falou assim,
vai fazer esse curso, vai fazer aquele, faz aquele, para você ir pegando mais o jeito aí do negócio. E naquele contexto aí a Karina já parou de ir nos outros boxes. Aí eu já não ia mais. Aí aquele era um Não. box de eleição, tô pertencendo a essa comunidade. Aí eu fiquei Vou conhecer focada todos os só. alunos, vou etc. Vou parar de vender as roupas porque eu não acho Parei justo. tudo. Porque eu não quero que nenhum aluno que Depois- me veja em outro box venha pra cá porque eu tenho um novo box. Isso. Pra não acontecer o que aconteceu lá ia acontecer em Ibiúna. Isso. Então ela falou, não, eu quero me distanciar total de todo o contato Me de alunos que desvincular. não seja daqui. Né? Pra nunca ninguém falar, a Karina rodou os outros boxes pra depois trazer os alunos pra cá. E de fato não veio ninguém. Não veio. Então, Não esse veio. legado que ela queria estabelecer deu certo. E não teve esses comentários que poderiam ter. Você criou o seu próprio público, né? Vamos dizer assim. Que era de lá já, né, inicialmente. É que assim, Naquele quando momento, nós né? pegamos o cross training, nós estávamos com, nunca vou esquecer, 62 alunos na época, né? E Entre alunos ativos, alunos PS. tudo. Ou seja, Ele não se pagava. não pagava o aluguel. Não pagava. Por exemplo. Né? Mas daí, como tinha, né, o presente dele, o que ele falou para mim, ele fez assim, só que eu não vou colocar R$1 aí dentro. Ele falou, se vira. O negócio é seu, mas roda. Faz rodar. Problema seu. E aí eu falei, ficou fácil para mim, né? Vai lá e negocia você com o Rafael, então. Foi devolve o cheque, sentei com o Rafael, negociamos e fechamos o compromisso. o compromisso com ele. E aí, a única coisa que ele nos pediu naquela época é que ficasse o nome São Roque. Ah, é? Foi o único pedido dele. Ele falou assim, vocês não pensam em mudar? Não sei o quê. Eu falei, então, não pense em mudar, só que eu quero afiliar. Eu quero que realmente seja um CrossFit. Aí ele pegou e falou assim, eu sempre quis, mas nunca pude. Muda a metodologia? Nunca pude. Muda. Muda Tudo. tudo. Muda tudo. Tudo. Desde padrão de equipamento, padrão de volume de cursos e infinitamente Bem investimentos. mais rigoroso, né? É mais rigoroso. Investimentos. Porque você tem uma marca, né, a ser respeitada. E você paga por ela, mas você tem que seguir E defender aquela marca, né? Então, assim... Você tem alguém que use a marca indevidamente, você é corresponsável na sua região por comunicar. comunicar que ele está Os usando... Estados Unidos que tem alguém colocando como CrossFit da sua região e não é afiliado no CrossFit. Que é muito simples. Você entra no site da CrossFit, coloca onde você mora, aparece exatamente quem são os boxes que são filiados. Todos os outros que não estão lá no site e colocam a marca CrossFit, você sabe que não é. No passado, não tinha muito controle, então isso ficou uma maneira muito solta. E ok, agora nos últimos anos tem uma cobertura e uma pressão muito maior para não usar as marcas. Né? Só usar mesmo, de fato, quem usa a licença e quem tem as certificações. A Karina ficou esse final de semana inteiro refazendo a certificação dela para Level 2, que é o segundo maior. Na região ninguém tem essa certificação, depois ela pode falar. No Brasil são poucas pessoas. Então, para manter. Né? Então, acho que são coisas que a marca exige. E isso dá muita dor de cabeça para A fazer. ideia é para se manter um padrão. É lógico. Né? A ideia deles, por mais que cada afiliado tenha o seu tipo de trabalho, você precisa ter um norte a ser seguido, né? Então, de metodologia de aula, de programação, de treinos, não é colocar... Manutenção de equipamento. Não dá para colocar no periodicidade chat de tudo. GPT e falar, hoje eu quero fazer o treino X. Não, tem uma lógica, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem uma metodologia por trás de tudo isso que estudaram para que realmente essa combinação de movimentos traga resultado para o aluno. Né? Por que compensa fazer no CrossFit São Roque? Por quê? Bom, primeiro porque o CrossFit São Roque, hoje ele tem um padrão diferenciado de entrega de serviço hoje aqui na cidade. Nós temos realmente um local onde nós cuidamos não só da saúde do dia a dia do nosso aluno, mas da longevidade dele. Nós fazemos um trabalho de personal em grupo. Não tem idade para começar Não Vamos tem entrar nisso agora um pouco idade. sobre o esporte. Agora já entendemos um pouquinho sobre a história, né? Sim. Vamos falar um pouco então do esporte CrossFit. Então não tem idade. Não. CrossFit você... Olha, eu costumo dizer que CrossFit São Roque é para todos. E aquela pessoa, que eu vou falar que foi do meu passado, que eu até comentei contigo antes.
passei em frente, todo mundo já pegando aquele peso gigante ali. Eu não vou começar. Como começar num crossfit desse, assim? O passado eu lembro, nossa, enrolei para poder falar assim, vou criar coragem. Bom, eu sei como é lá dentro, mas gostaria que vocês falassem como é com uma pessoa que está passando em frente ao seu crossfit, mas não tem coragem de fechar ainda por causa disso. Olha, você sabe que no começo nós passamos mais isso, né? Hoje nós estamos conseguindo já mudar um pouco mais essa perspectiva da região, tá? Porque hoje nós temos, então, várias faixas. Nós temos a turminha de kids, com mais de 15 alunos, entre 6 e 11 anos. Por turma. Por turma. Nós temos a turminha teens, que são de 12 anos e que vão até 16 anos. Temos os 18 mais até os 35, que é o time que normalmente às vezes, né, eu quero performar, eu quero buscar um pouco mais de... meu primeiro pódio. Eu quero me desafiar, acaba ficando dentro dessa faixa etária. O fato de eu ser uma master, né, de 44 anos, atrai bastante. Hoje tem um público muito, até acima da nossa média de master, né, que a gente chama aí de 35 mais, né? E eu tenho uma mocinha, tenho duas mocinhas. Uma que é a Marlene, acho que Marlene, você deve estar me ouvindo aí. Ela é minha camisa 10. Ela participou agora de uma competição interna comigo. Ela tem 60 anos. Que bonito, né, pessoal? Eu acho, nossa. E eu tenho a segunda mocinha, que é a Ruth, que tem 69 anos. Nossa. E o que elas fazem... E já tivemos o nosso camisa 10 que... Tivemos várias pessoas, né? Várias pessoas assim passaram. 60 mais. 60 mais, muitos. Que fazem muita história. Que se desafia e que a comunidade diariamente. Abraça de uma maneira linda. Então, se um gordinho passar lá, não tem problema, vai ser acolhido. Cara, não todos. Assim, na verdade, o resultado vai vir mais rápido. Eu entendi o que você está falando. Sabe, porque assim, sempre exato. Querendo ou não, o pessoal do CrossFit, eles são bem mais encorpados, aqueles ombrão pra cima, tudo mais. Daí, de repente, o gordinho olha, não vou entrar naquele lugar não, né? Até ver que a família que é lá dentro é diferente, né? Eu vou... Depois eu vou dar O que acontece, então, exemplo. Assim... Hoje, como que funciona dentro do CrossFit São Roque, tá? Porque assim, por que eu falo CrossFit São Roque? Porque eu não posso falar das outras... lógico, tem que falar da sua casa. Então, eu estou falando da minha casa, né? Por mais que a gente tenha uma metodologia a ser seguida, eu posso falar do serviço que eu tenho, né? Existe um máximo de alunos por aula. Então, hoje, nós temos 16 alunos por aula, hora-aula. Eu tenho de 2 a 3 professores para cuidar desses 16 alunos. Então, é um trabalho... Aqui, ó, na unha. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu parei por causa disso aí, você acredita? Lá no passado, assim, primeiro, só tinha 2 pessoas. Sim. Tá? E teve aulas ali com 20 pessoas. Só que daí, aquele negócio... Você fica solto. Não é nem tão solto, acho que foi pior que isso, porque o seu amigo começa a incentivar, pega mais peso, pega mais peso. Exato. Começou a me doer a lombar. Exato. Sim. Então, começou a me lesionar, mas não por erro do professor. Sim, e mim pelo mesmo. ego. É o ego. E ele tá lá no fundo, pega mais. Então, eu acho que assim, é importante você trazer mais pessoas. Então, hoje o grande diferencial da CrossFit, como ele falou, eu acabei de vir agora da certificação de treinadora eficaz pela CrossFit. O que acontece? Então, para ter essa certificação, realmente você faz tudo isso para manter. Conversando com vários proprietários de boxe que estavam lá e treinadores principais, que a gente chama de head coach, né? É um professor por aula. Que é duro. Para 20, 25, então, foi aonde que eu me lesionei. 30 alunos. Sábados. Sabe? Treinão, 50. Entendeu? Então, é humanamente impossível você conseguir manter o melhor treinador que você seja, você manter o cuidado com cada um. Então, acho que o diferencial da CrossFit São Roque, respondendo a tua pergunta, tá? Além de ele ser hoje um trabalho específico para cada faixa etária, nós fazemos um trabalho individual para cada aluno. Eu tenho um aluno lá que chega para a gente com queixa de lesão. E nós trabalhamos a progressão. Se um aluno não pode correr, ele vai pedalar.
Se um aluno não pode agachar o ângulo de 90 graus, ele vai agachar menos. Se ele não pode saltar numa caixa, ele vai subir fazendo fortalecimento. Só que isso, André, só pode ser feito quando você tem mais mãos trabalhando juntos. E a pessoa também tem que deixar um pouco de lado o seu ego, né? Porque ela muitas Mas aí vezes... se você tem uma supervisão mais próxima, Quando você ela tem... até pode ter o ego, mas aí o comando vai ser dado para não. É isso. Quando ele entende Se que o ele seu target é 10 quilos e você colocar 15, com 3 professores dentro de uma aula, na hora que você imaginar colocar aqueles 5 quilos a mais, alguém vai olhar e vai te podar. Você vai com 10, legal. André. Acho que faltou um pouco disso. Pra Então, esse é o contexto. Se você tem o número de pessoas, você consegue ser visualizado mais vezes. É isso. E aí o seu ego, Porque Vai baixando. ele vai abaixando. Ele vai Porque abaixando. assim como você, o professor vai corrigir ou reduzir cargas de todos os outros também que vão ter o ego. Então, não é você, o seu ego que vai ser reduzido. Vai ser o de todo mundo que naquele momento estiver com o ego maior. Então, você não se sente o único recebendo uma puxada de orelha. Entendi, Então, legal. assim, o grande... Oi? É uma escola. É uma escola. Existe uma metodologia, existe um percentual de carga, existem exercícios que são feitos para você, que são feitos para você. Cargas Eu não diferentes. posso pegar a mesma carga que você, André. Você não pode pegar a mesma carga que o Daniel. O Daniel não pode pegar a mesma carga que o Edu. Não faz sentido isso. Tem que ser um trabalho diferenciado e personalizado. A gente não tem cargas. Homens 50, mulheres não tem. 30. Sabe como eu Na falo? época Homens tinha 50, isso. É, então, na homens época minha 50% da sua carga no treino de hoje. O É isso. 50% seu É diferente do vai dele. ser diferente do meu. Então, homens são 50% no treino de hoje. Ponto. Mas você fala, você mas vai como olhar no que você faz aplicativo isso, qual é o Karine? treino e qual é o peso que você validou na última série de Repetição PR, de máxima. repetição máximas que foi validado pelos coaches. É isso. Mudou Então, o bastante. seu 50% pode ser 20. Vamos O lá. meu pode ser 30 Se ou você 10. fazia um levantamento de terra, que a gente chama de deadlift. Meu peso são... Eu consegui 50 quilos, né? Para mim, 50 quilos. Então, Karina, vai estar prescrito. Hoje, o treino tem que ter 50% do seu peso máximo. Eu vou fazer com 25. E o seu 50? E o seu 50%... Pode ser 90 quilos, porque faz você pode 100. levantar 100, Você 180. vai fazer com 50. Então, tudo isso mudou muito. Mas por quê? Porque existe uma metodologia que nos suporta, primeiro. Existe mais professores treinados, qualificados. O meu time... A qualificação é tudo, né? É tudo. Sabe? Eles não param de estudar, eles estão sempre se atualizando. Nós ajudamos eles nas atualizações. Então, tudo isso para sempre deixar o time engajado, óbvio, e fazendo o melhor trabalho possível junto. Porque ali, a grande sorte da CrossFit São Roque é que o nosso time, né, mano, Exato. ama o que faz. Eu acho que eu conheço o Marcinho. Marcinho. Não tá nada. Marcinho Bastante é tempo. É. Marcinho ama o que faz. Desde o dia 1 com a gente. Sabe? Eu te convido uma hora para você ver uma aula com o Márcio hoje e você lembrar da tua. Com certeza, deve ter mudado. Mudou muito. Então, Ele era uma pessoa que incentivava, pega mais aí, pô. entendeu? Muda, né? Hoje, o Marcos, ele vira e fala assim, pode tirar, não é só carga. Que legal. Só que isso, então assim, isso nos ajudou muito a fortalecer essa marca do CrossFit, que era pro fortão, que não é pro fortão, é para todo mundo. Basta você realmente ter um trabalho sério por trás disso. Antigamente falavam-se só em crossfit. Hoje em dia se fala crossfit mais a junção com musculação para fortalecimento. Vocês são a favor disso? O que seria, Olha, o que seria o correto, né? Tá, então, essa é uma discussão que assim, vale muito, daria mais um podcast. Imagina. E aí poderíamos até colocar eu e algum colega meu de trabalho que seja da musculação. Seria bom você falar. Você viu, Daniel? Fight. Você tava lá, sai agora. Pod Power. Podcast Pod Power. Qual que é o grande X da questão? O CrossFit, ele trabalha, o que é? São movimentos funcionais variados em alta intensidade. É isso. Qual que é o grande problema de quando a gente associa esse treino com uma musculação, com outro estímulo? A gente pode ter uma sobrecarga. Digamos que você foi hoje no CrossFit e fez um agachamento. E aí amanhã na musculação você vai fazer perna. E aí na quarta-feira eu coloco um terra.
Tá direto trabalhando. Tá direto né? trabalhando. Sobrecarrega mesmo. Então, assim, seria muito bacana? Seria. Não vou te dizer. Tanto é que meu maior sonho, É muita né? musculação lá também. É. Lá Aí você vem. já faz tudo. É. Aí, ó. Aí, ó. Já. Vamos tirar o Bob. Estamos em sei lá, reforma, você- fica a dica. Estamos em reforma, mas Por fica a quê, dica. André? Você sabe do treino, você sabe o que fazer. Exato. Porque certinho. a musculação vai ser sob a supervisão e conectada com o treino Com o do que dia a gente seguinte, tem. que ninguém sabe. E aí eu Só quem monta o treino. Aí eu entro como um acessório. Deu pra entender? Porque aí o cara, ele olha e fala assim, cara, a Karina, a CrossFit São Roque, ela tá cuidando 100% de mim. É um trabalho completo. Completo. Isso tem alguma coisa a ver com essa nova modalidade, que é a Hilux, é isso? Vamos lá. Não. Não. A Hilux, essa também é uma entrada legal, André. O que acontece? A Hilux, ela não é tão nova, ela já está há muito tempo no mercado, mas ela está chegando no Brasil agora. O que é a Hilux? A Hilux, na verdade, é uma... Hilux Race é uma corrida de obstáculos. A base é a corrida. A base. Vocês se lembram da Bravos? Sim. Né? Bravos Race? Hilux Race, Hilux é a corrida Nutella. Entendi. Em grandes... No bom sentido. No bom Sim, sentido lógico. da Grande coisa. respeito. É, lógico. Isso. Por que é Nutella? Porque você não vai estar no barro. É isso. É isso. Então, o que você vai fazer? Você vai ter... A corrida, ela é a base, tá? Desta prova. E dentro dessa corrida, você vai tendo alguns obstáculos que têm uma correlação com o CrossFit, mas isso é pouca, porque a complexidade é mais fácil, é menor. Um all ball, jogando a bolinha, carregando uma flexão, um push-up, um burpee, um abdominal. um abdominal. São movimentos mais funcionais, que aí então você corre 500 metros, 1 quilômetro, e aí chegando tem uma estação e você faz o quê? 50 abmetes. Corre 1 quilômetro, 50 agachamentos. Corre 1 quilômetro, 50 flexões de braço. Entendeu? Mas a base desta modalidade é a corrida. Seria um cardio aí, pra melhorar É o um cardio. cardio. Você lembra do Endurance? Sim. É o Endurance. Entendi. Lá atrás. Só que olha só que bacana. Na CrossFit São Roque nós temos. Tá? Aliás, se você quiser fazer Hilux na CrossFit São Roque, pode Os vir. dois, você vai ter horário pra, tipo assim, vai estar tendo o CrossFit ao mesmo tempo com o Hilux? Mesmo tempo. É? Mesmo Que legal, tempo. cara. Que legal. Mesmo tempo. E daqui a pouco musculação. Exato. Aí, fechou, hein? Mas eu vou vender meu peixe. Vai sobrar Pra pra quem você. não conhece a CrossFit São Roque e não visitou, Você viu? isso eu deixo pro final. Desconforto. Pode vir. Desconforto. Vamos lá. Vou ter que defender. Porque muitas pessoas que passam na porta, como você mencionou, André, não conseguem ter a visibilidade do que acontece em cima. Nós temos um mezanino. É. E agora nós temos a varanda, que nós chamamos a varanda fit, que é a parte do fundo. Então nós expandimos o fundo com racks, com materiais, piso preto e etc. Então dias de calor e etc. A galera pede para ir lá. Então tem um treino lá. É onde o pessoal que faz o Endurance e Hilux Faz lá fazem fora. também o treino, porque nós simultaneamente conseguimos nos mesmos horários colocar 16 pessoas fazendo CrossFit e mais até 8 pessoas fazendo essa segunda modalidade como um complemento ou somente como um exercício. Porque nós temos pessoas que vão lá, fecham o plano somente para fazer esta modalidade. Isso. Tá? Então, esse é um ponto. Mas nós temos uma área superior. E o que nós temos nessa área superior? Espaço e condição. Aí os técnicos podem me corrigir, porque o meu negócio é a parte comercial, mas onde você tem a condição de fazer, não vou falar 100%, mas 90%, 95% do que você pode fazer numa academia, sobre a supervisão dos professores da CrossFit São Roque. Sim. O que eu estou querendo dizer? Lá eu tenho banco, lá eu tenho a única esteira curva Eu vi. da cidade, nenhum local tem, mais próximo só São Paulo, onde ela não é eletrônica, ela não tem impacto, você consegue fazer lá na esteira curva. Nós temos simulador de esqui, a gente tem 5 bicicletas, vários remos, temos aí mais de 10 ergômetros diferentes, bancos, temos halter, Nós tem começamos tudo. a Então, você deixar mais consegue... Eu tenho estrutura, né? alunos que acabam o treino e eles fazem os Ah, acessórios, faz. os complementos. Eles Hoje ficam eu vou lá. fazer perna, hoje eu vou fazer braço. E aí teve braço lá, na hora que ele começa a fazer alguma coisa, já sobe um professor. Hoje você não faz braço. Que treino que você quer? Aí sim tem que divulgar.
Então, eu fico mais na parte comercial e eu que faço a venda dos planos para as pessoas. O que eu escuto das pessoas que já rodaram alguns lugares aqui da região. Nossa, eu fecho um plano e eu tenho direito a escolher 3 tipos de planos dentro do mesmo espaço? Mais ou menos Porque você isso. não tá vendendo a CrossFit, você tá vendendo um ambiente. Exato. E o que eu tenho? Exato. Isso aí foi de graça, né? O que eu Foi, tenho... essa é boa, essa é boa. Essa aí eu quero... Ganhou uma aula grátis agora, hein? O que eu... Uma semana. Não, tá vendo por que eu sou comercial? Se eu fosse na dela, já tava falido. Haja cheque, viu? Pra deixar disponível. Mas qual que é o ponto? Eu vendo não só o CrossFit, eu vendo o espaço do Endurance Hyrux, eu vendo os únicos acessórios que vieram todos dos Estados Unidos para a gente renovar lá toda a parte dos ergômetros, eu vendo um espaço com 40 vagas de garagem, eu vendo um espaço 100% completo. Então a pessoa chega lá e fala assim, poxa, esses dias mandaram uma mensagem pra gente, eu tenho uma filha de 7 anos, o que ela pode fazer? O que ela quiser. Eu tenho uma recepção onde ela pode sentar, eu tenho uma televisão que eu dou controle para ela, escolhe o que ela quer ver no YouTube, no Kids e etc. Só para ela. Então tem um espaço que a gente gosta de falar muito, de um ambiente familiar. É familiar. Sim. Os nossos alunos, gente, eles chegam lá para treinar, vocês ficam quantas horas lá no box? Tem alguns que eu falo que tem que pagar uns 4 3, 4. Eu falo que eles não estão na plana, no nosso... não estão no Elite. Não estão no elite, mas daria Tem para alunos pagar. que chegam às 4 da tarde e vão embora às 9. Embora. Não vai embora. Que é o momento da resenha. É resenha. Aí ele acabou de fazer o CrossFit e alguém falou assim, cara, vamos fazer um Hyrux comigo? Bora. Aí ele, pô, já descansei meia hora, bora. É. Vai lá, faz o Hyrux, acaba e fala assim, pô, vou fazer meia horinha de esteira. Ah, eu vou do seu lado lá e vou fazer o remo. E vai, e fica, sempre e foi passa o gostoso tempo. isso, né? Você termina seu treino, primeiro todo mundo se joga no chão, fica ali e depois começa a conversar e fala mal do professor, é óbvio, né? É lógico. Porque matou. Claro, exatamente. E É. nós Tem que ter essa temos... parte, tem que ter essa fase. E vou puxar ali mais a última sardinha. E a gente ainda tem o nosso ambiente de balada. Balada? Balada. Balada eu não sabia. Então, Tem também. esse é novo. Foi um pedido meu, mas... Foi um pedido dela. Então, as aulas da noite, a maioria das últimas, às 8, principalmente quando a 7, Karina tá lá, 8 que aí gosta de tocar o terror no parquinho, luz negra, máquina de fumaça, laser. E se E aí a diverte. galera faz a última aula num clima de balada. Balada. Ai, que legal. Apaga a luz, blackout, iluminação rodando. E aí é o momento de descontração. Tanto é que nós temos um slogan lá. Bem-vindo à melhor hora do seu dia. É isso. É o que a gente quer proporcionar para quem tá lá. A CrossFit São Roque é para isso. Lá ali tem que ser a sua melhor hora. Exato. Ali tem que ser aquela 1 hora que Tem que você ser a sua esperou o dia melhor, todo pra você- para se divertir, para estar com seus amigos, para fazer a sua resenha e treinar, cuidar da E, sua André, saúde. Eu acho que ele deveria abrir 5 horas da manhã, hein? Olha... Uma ideia, hein? Eu Já adoro. tem uma urninha lá que tem muita gente que não, pede. então, 6 eu horas da manhã, André. 6 horas da manhã. Se você Mais visse gente- como está mais gente, né? aquilo, graças ao nosso bom Deus. Então ficam em torno de 16, 18 alunos lá embaixo, 10 no Hyrux e a galera fazendo fortalecimento lá em cima. Para já quem vai entrar na Então aula ela 7. virou uma... 40, 50 sabe? pessoas 6 da ali. manhã, sempre 6 foi. horas da manhã. Eu lembro que, nossa, eu não sei hoje ainda, é do check-in ainda. Dá que você ainda. fazer. Pô, na hora que virava 24 horas, já ficava aquele negócio. 5 minuto. minutos, pá, plum, Tá sim. Assim. E aí nós temos um grupo Por e isso que a fica... gente abriu vários horários diferentes Quem da sair- época que você Por isso que eu acho que às conheceu. 5 horas da manhã tem que abrir. Nem todo mundo tem coragem. Então, o nosso... O Everson eu tenho certeza. Eu que quero, vai ver, ser. eu quero ver no Frio de São Roque. Eu quero ver no Frio de São Roque 5 da manhã. Cara, pior a gente ia, cara. Não Lógico tinha que o Everson como. que vai. Era 3 graus, tava lá de bermudinha. Vai. Começava a aquecer um Exato, pouquinho. acabou. já É. 5 minutos, acabou. É. Então, hoje na CrossFit São Roque, assim, vem para CrossFit São Roque que vai ser a sua melhor hora do dia. Isso eu posso garantir. Ah, que legal. Gosto de terminar com, porque assim, já bateu bastante tempinho aqui já. Eu falei que a gente falava, hein? Mas eu vou chamar vocês dois mais vezes. Ou com o professor, então, já que você descartou ser. ele a última vez. Eu vou cortar o cheque agora. Não, cortar chama o de cheque. novo, chama de novo. Principalmente tem que terminar a academia, ampliando. Olha lá. Não, vocês falam de Pega um musculação? óculos Não, pra você. não. Você não vier, não tem. Posso te colocar uma coisa que eu acho que pode Lógico. ser uma coisa bacana? Você me perguntou do Hyrux. Tem duas coisas. Assim como a CrossFit, eles também têm afiliação. Tá? Certificação, a afiliação. certificação, avaliação. E nós estamos, inclusive, em avaliação para que a gente possa se tornar também uma afiliada do Hyrux. Tá? Então, estamos a caminhos disso também. Tá? Porque Parece também... que é fácil ser dona de boxe, né? mas não é. Tem que estudar toda hora, não pode Tudo em parar. dólar. Tudo em dólar. Tudo. Ah, gostoso. Tudo em Tudo em dólar. dólar. Tudo. Porque o pessoal fala, né?
É tudo 5 financeiro, zeros pra financeiro, marketing, gestão, programação, gestão de alunos que Equipes. vêm, equipes, mãe, pai. Isso aqui não tá dando Merecia, muito, né? viu? Tem um belo de um retorno, né? Merecia. eu acho. Merecia. E o Hilux, ele Concordo. está atraindo esse público que você falou que tem um pouco de receio. Sabe? Eu vi Não a é ainda- Amanda da Vinci lá, Isso. na época do CrossFit, ela... A Amandinha tá aí, fazendo vários depoimentos aí do quanto que rapidamente tem notado melhoras aí, né? Então, quando a pessoa se sente ainda, eu não estou pronto para CrossFit ainda. Por mais que a CrossFit São Roque permita isso. Ele acaba entrando pelo Hilux, Virou um tipo... Aí- Você tá fazendo... Não, eu só faço raio. aí ele olha... Só faço endurance. Não. Produto de entrada, né? E aí, 2 um dias produto ele de olha e entrada. fala, peraí, mas tinha... E aí depois ele fala, Uma não, mas eu gordinha, quero um gordinho aquele. ali. Tinha um Aquele senhor mais de legal. idade ali, muito mais velho que Já eu, tá lá. fazendo tudo. Entendeu? Peraí, eu vou lá e vou fazer. Então eu acho E aí que o faz, Hilux... se encanta. E o Hilux veio para agregar. Sabe? Então ele veio para agregar e para abrir mais portas, para não só absorver o pessoal da corrida ou do triatlo, mas para também abrir essa porta para quem ainda tem um pouco de receio e acha que não é para o CrossFit, que o CrossFit não é para ele. Não, Tá bom? legal. Vamos Te lá? espero lá, Já me convidaram, a Amanda mesmo, falou assim, André, vem fazer o Hilux comigo. por favor. Você já vai falar agora que é uma semana, cortesia? Uma semana. Vai. Uma semana? Ah, Vai. vou quebrar o galho, tá? Uma Mas só semana. pra eles aí? O Edu também. Não, mas é pro pessoal lá. Uma semana para cada um Dá que tá aqui, uns ó. 10%. Não, uma semana é muita Ó, coisa. uma semana de cortesia pra todo Caraca, mundo que é, tá no bom. podcast. Você tá bonzinho, hein? Se entrar lá e ficar uma semana, eu não deixo sair. Olha, tá certo, isso aí que é profissionalismo. Conseguir vender um bom vendedor. É isso. Colocar aqui. Mas não sai porque 85% das pessoas que estão fazendo uma semana, a gente começou isso há 2 meses, Em 2 meses. não saem mais. Ah, mas eu só saí realmente, não dei Sai. a sequência com vocês por causa da minha lombar mesmo. Sim. É que E aí você começou a fazer, né? O ponto, essas pessoas que nunca entraram, que tinham esse receio que você mencionou, elas entram por essa semana cortesia e elas se encantam e veem que não tem nada Certo, disso. É, que daí ela acaba se tornando Não tem, ela se sente à tudo vontade, mais, acolhida e fala, poxa, nada a ver. Vale a pena. E na primeira semana, poxa, eu tava totalmente fora de forma, mas eu já tiro a camiseta, Sempre. eu já fico de top, porque ninguém me olha. Ah, ninguém tá nem Não aí. tem julgamentos dentro de uma aula de CrossFit, aí você já Não dá fez. tempo pra Você isso. sabe. A questão do julgamento que você vê muito em outros esportes, de corpo, né, essa exigência, no CrossFit não existe. E aí eu posso falar abertamente, não Nossa, precisa a gente ser... tem de tudo. Não, exato. De tudo. Não existe. Não existe. Não existe. Então vale a pena. CrossFit é pra Ô, todos. Du, vai procurando nas redes sociais deles pra mim, que eu vou fazer aquela perguntinha básica. Quem pergunta primeiro? Quem vai responder primeiro? Vai Vamos lá. Eu já não vou estar no próximo mesmo agora? Mas não tem cheque, né? Vocês estão de prova. E o pessoal que tá vendo também. Você vai montar academia. Se alguém falar, mas e a minha estação e lá de musculação, eu vou falar, só voltando agora para o podcast. Karina, como você gostaria de ser lembrada no futuro pelas pessoas? Como alguém que mudou. Como alguém que teve alguma passagem importante que mudou a vida dela. Que de alguma forma fez a diferença na vida delas. Daniel? Pô, sacanagem. Essa Vai responder pergunta. primeiro. A pergunta é pesada. É. De ter trazido valor para nossa cidade. Nossa cidade, a qual a gente hoje se considera muito bem acolhido. Então, de alguma maneira, devolver para a cidade através dos nossos esforços, que não são fáceis. Inclusive, abdicar da vida pessoal e familiar, Muito. muito. Que isso valeu a pena. Muito bonito. Então, tá aí. Muito obrigado Obrigada pela a vocês. presença de vocês aí. Eu sei que essa pergunta parece simples, mas não, Não é é. tão simples assim. Ela toca. Ela toca. E aí, tá aí suas redes sociais. Quem quiser falar com vocês agora, solte vocês que são aí do marketing, vocês que são de vendas. Quem pode falar aí? Telefone. Fica à vontade agora. Essa é com você, vai. Ah lá. Bom, vamos lá. Pessoal, na nossa página nós temos todas as informações e, acima de tudo, alguns depoimentos de alunos que são super relevantes.
convidar, aproveitar esse momento para convidar. Para quem não segue a CrossFit São Roque, começar a seguir, porque essas pessoas que têm um pouquinho de receio de passar na porta, ou muitas que vão no Burger King e falam assim, nossa, eu tô com a consciência pesada, eu quero entrar, que foi uma das coisas que aconteceu, e mudou um pouco também a maneira das pessoas olharem o boxe, porque muita gente vai no Burger King, sai de lá de consciência pesada. E quando chega lá, a primeira coisa que nós falamos mas nós também comemos besteira. Porque a gente tem que ser feliz. O equilíbrio faz parte. O equilíbrio é tudo. Então, aqui na nossa página, a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, fala um pouquinho do que a gente busca e, acima de tudo, fazer um convite, como nós fizemos para vocês. Para vocês que não conheçam a nossa história e não conhecem o que é entregue na CrossFit São Roque, para vir fazer parte dessa comunidade. Vai ter um cafezinho esperando lá. Aos sábados tem o meu café. É famoso. É famoso? É famoso. O café do Daniel do sábado tem. Aos sábados tem e à noite tem balada. Olha isso. E a balada é free, tá? Ninguém sim. paga para entrar. Pô, não tem tá consumação mínima. Isso aí. Obrigado, É isso. pessoal. Obrigada a você. Vou trazer você, pelo menos, aí com outro professor. Depois a gente vê uma data legalzinha. Dessa vez você não vai estar sem... Bom, o seu cheque deve estar... Vai brigar depois, né? Acho que ela vai gastar antes. Mas obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu sei que é um momentinho aí que é difícil sair da empresa, mas que é bom que também acaba se divulgando, né? Foi um papo muito gostoso, muito prazeroso e que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Obrigada. Pessoal, agradeço a vocês. Espero que tenham gostado. Vou trazer porque acho que vale mais a pena a gente ainda falar um pouco mais sobre esse esporte que também gosto muito. E espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.